Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Um anjo no funeral. Olá, Luciano e todos do canal. Por algum tempo eu fui vigia em um cemitério na minha cidade. Era uma época difícil para mim e eu precisava urgentemente de um emprego. Assim, um amigo me conseguiu esse trabalho, pois ele também fazia o mesmo e estava precisando de outra pessoa, já que o lugar era muito grande e não era suficiente com apenas um vigia. Era necessário vigiar muito bem aquele lugar, porque às vezes alguns jovens entravam para consumir substâncias ilícitas lá, então eles precisavam redobrar a vigilância. Para ser sincero, não era algo que me animava, pelo contrário, me deixava um pouco nervoso ter que ficar lá sozinho à noite, mas como eu já disse, a necessidade me fez aceitar esse trabalho. Uma tarde, houve o funeral de uma senhora rica. Eu tinha que estar lá junto com outros trabalhadores do cemitério para vigiar o lugar e também para ajudar a carregar o caixão. Eu me lembro que era uma tarde muito fria e com um pouco de chuva. O dia estava muito nublado, como se não fosse suficiente deprimente estar naquele lugar. Enfim, o funeral estava acontecendo. Um pastor estava dizendo algumas palavras e meu colega e eu estávamos nos lados em nosso posto de trabalho, quando de repente eu vi algo caminhando nas sepulturas atrás de onde estava o caixão. No começo eu pensei que fosse um dos convidados do funeral, porque essa pessoa estava toda vestida de preto, mas não fazia sentido que ela se afastasse tanto assim do local do enterro. Assim, eu fui até lá para ver quem era, pois naquela hora ninguém mais poderia entrar, exceto as pessoas daquele velório, já que o cemitério fecharia assim que todos saíssem. Quando eu me aproximei, eu vi uma coisa que eu jamais vou esquecer. Aquela aparição era como uma silhueta de uma coisa que tinha asas. Luciano, eu não sei como explicar ou descrever isso. Era um anjo com asas negras completamente vestido de preto. Eu vi quando ele se perdeu entre os túmulos sem deixar pegadas na lama. Na hora eu voltei para o meu posto querendo que o funeral acabasse logo para poder contar ao meu colega. Quando finalmente íamos descer o caixão, eu o vi de novo, observando de longe. Aquilo flutuava e parecia que eu era o único que podia ver, até que uma menina de cerca de 2 anos começou a fazer sinais para sua mãe, apontando para onde aquilo estava e querendo falar com ela. Sua mãe dizia para ela ficar quieta, mas a menina continuava insistindo para que ela olhasse, mas era óbvio que a senhora não via nada. A menina continuou, até que a mãe teve que pegá-la no colo e sair de lá, pois a criança estava ficando muito inquieta. Eu comecei, junto com os meus colegas, a baixar o caixão na cova, e quando finalmente terminamos, aquele anjo, ou o que quer que fosse, já não estava mais lá. Depois disso, as pessoas se retiraram e o cemitério ficou vazio. A noite caiu e eu tive que fazer minhas rondas, mas eu estava com muito medo. Eu sentia calafrios a todo momento e eu não conseguia parar de pensar naquilo que eu tinha visto. Eu sempre soube que eu era uma pessoa sensível a essas coisas, pois ao longo da minha vida já me aconteceram várias coisas paranormais, mas isso me deixou aterrorizado, pois eu nunca soube por que aquele anjo negro apareceu para mim naquele dia. Talvez a senhora que enterramos não fosse precisamente para o céu e aquilo veio buscá-la. Isso é uma coisa que eu jamais saberei, mas sem dúvida foi uma experiência muito sombria. Muito obrigado a todos pela atenção. A janela do mausoléu. Saudações, Luciano e amigos do canal.
Meu nome é Miguel e eu sou de Minas Gerais. Há alguns anos eu trabalhei em um cemitério israelita aqui na minha cidade. Lá é um lugar de pessoas que foram muito ricas em vida. Eu era o vigia lá e eu posso dizer com segurança que muitas coisas acontecem nesses lugares à noite e também durante o dia. É óbvio que há muitas energias nesses lugares, além de muitas pessoas que descansam e outras que não podem descansar. E essa é uma das muitas histórias que eu tenho para contar. Desde o primeiro dia em que eu entrei nesse lugar, meus outros 2 colegas me contaram que uma sepultura do lado norte do cemitério, uma que é como um pequeno mausoléu em forma de casinha, descansam os corpos de 2 meninas gêmeas. À noite, muitas vezes nós víamos pessoas olhando lá de dentro, o que era algo normal para os vigias que trabalhavam lá. Eles me disseram para nunca ir verificar, pois não se tratava de pessoas vivas e que eu só deveria ignorar e continuar com a minha ronda. No início eu não acreditei neles, pois eu já estava com a mentalidade de não me envolver em histórias de fantasmas e nem me deixar influenciar, já que eu não queria que trabalhar naquele lugar se tornasse uma tortura. Assim eu apenas agradeci por me dizerem, mas sem acreditar em uma palavra. A noite chegou e o cemitério fechou. Eu tinha que dar no mínimo 3 voltas durante a noite na área que eu deveria cuidar. Então, por volta da meia-noite, eu comecei a caminhar com a minha lanterna, verificando se tudo estava em ordem. Eu nem sabia exatamente qual era a sepultura de que meus colegas haviam falado, pois havia muitas tumbas dentro dos mausoléus. Mas não foi difícil descobrir, pois, ao passar por uma delas, eu vi pelo canto dos olhos alguém me espiando pela janela. Deveria ser alguém muito pequeno, pois só dava para ver seus olhos e uma parte da testa. Por instinto, eu virei imediatamente a lanterna para a janela, mas já não havia mais ninguém ali. Eu não quis me aproximar e apenas continuei caminhando, mas eu voltei a olhar, e dessa vez eu confirmei que 2 pessoas me observavam daquela janela. Seus olhos brilhavam tanto que parecia muito assustador. Eu continuei caminhando sem olhar para trás. Eu sempre fui muito respeitoso com os falecidos, então eu não quis correr ou fazer outra coisa. Apenas fingi que não estava acontecendo nada. Todas as noites era a mesma coisa. Sempre que eu fazia minhas ondas, aquelas meninas ficavam me espiando. Parecia que elas se sentiam sozinhas e gostavam de ver alguém por ali. Um dia, depois de muito tempo, pela primeira vez eu vi os pais delas que haviam ido visitá-las. Eles levaram flores e pelúcias e ficaram quase o dia todo lá dentro. Naquela noite, quando eu passei por lá durante as minhas rondas, as meninas não me espiaram mais, e desde aquele dia eu nunca mais as vi. Um colega meu me disse que talvez a única coisa que elas queriam era que seus pais fossem vê-las, pois desde que elas foram enterradas, era a primeira vez que os pais apareciam para visitá-las. Talvez por isso, sempre que algum colega ou eu passávamos por lá à noite, elas espiavam para ver se eram seus pais. As pequenas finalmente puderam descansar depois que seus pais foram visitá-las, e ninguém nunca mais relatou tê-las visto observando pela janela. Um grande abraço a todos. O Tesouro Escondido. Luciano, meu amigo, eu trabalhei por um tempo como vigia em um cemitério no turno da noite. O lugar era muito grande e geralmente lá enterravam apenas pessoas ricas. No local, eu e outro colega fazíamos a vigilância. A verdade é que eu já estava trabalhando por lá há algum tempo e apesar de o lugar, por razões óbvias, ser um lugar deprimente e para alguns assustador, eu não tinha medo de estar ali. Eu simplesmente via aquilo como o meu local de trabalho, e só. Meu colega me contava várias histórias estranhas que tinham ocorrido ao longo do tempo, pois ele já estava trabalhando lá há alguns anos.
Eu, sinceramente, ouvia com muito ceticismo, mas eu me divertia ouvindo esse tipo de história. Mas depois dessa história que eu vou contar, eu comecei a levar esse tipo de coisa bem mais a sério. Meus amigos, uma noite estávamos sentados em nosso posto de trabalho como fazíamos todas as noites. Estávamos conversando muito bem, quando de repente ouvimos uns ruídos vindos das profundezas do cemitério. Como eu disse, lá era um lugar muito grande, então demoramos um pouco para chegar ao local de onde vinham aqueles ruídos. Quando finalmente estávamos muito perto, vimos 3 homens com pás cavando uma das sepulturas. Nem todas as tumbas têm concreto na parte de cima, e aquela era uma delas. Parecia que a pessoa que estava ali havia sido enterrada no dia anterior, segundo o meu colega. Nós nos aproximamos com a lanterna e pedimos que aqueles homens fossem embora ou chamaríamos a polícia. Mas percebemos que aqueles homens estavam armados. Um deles se aproximou de nós e nos disse para nos sentarmos e entregarmos os nossos rádios e os celulares. Ele nos apontou a arma, então não tivemos outra escolha senão obedecer. Durante todo esse tempo, os outros 2 continuavam cavando sem parar. Meu colega perguntou o que eles queriam ali, mas eles nos mandaram calar a boca com palavrões e mandaram que ficássemos quietos. Eles apenas diziam entre si coisas como essa velha tinha muita grana e falavam sobre como dividiriam o dinheiro quando o encontrassem. Eu estava muito tenso e assustado, pois nunca tinham me apontado uma arma antes. Quando finalmente eles conseguiram chegar ao caixão, os 3 o retiraram da cova e o abriram. Daquele caixão saiu um cheiro horrível que me embrulhou o estômago na hora. Ali estava o corpo de uma senhora já idosa que estava usando muitas joias que pareciam pesadas e caras. Os homens começaram a pegar tudo que ela estava usando, as joias que com certeza seus familiares colocaram no caixão, e eles levaram tudo. Claro que eles nos ameaçaram depois, dizendo que se contássemos a alguém, eles já sabiam quem éramos e eles iriam até nós. Eles também nos fizeram enterrar a senhora novamente. Meu colega e eu estávamos muito assustados e extremamente tensos com a situação. Enterramos a senhora novamente e depois estávamos pensando no que fazer. Eu não queria dizer nada, pois, mais do que temer pela minha vida, eu temia pela vida das minhas filhas e da minha esposa. Mas o meu colega dizia que se alguém descobrisse depois, nós é quem acabaríamos levando a culpa. Eu sinceramente preferia 1000 vezes isso a colocar minha família em perigo, pois aqueles homens pareciam ser perigosos. Então, depois de um tempo, eu consegui convencer o meu colega de que o melhor era não denunciar, não contar absolutamente nada a ninguém do que aconteceu naquela noite. O tempo passou e nós continuamos trabalhando no local durante as noites. Meu colega fazia suas rondas pela metade do cemitério que lhe cabia e eu pela outra metade. Então, de repente, eu vi ele vindo correndo com uma expressão de terror. Ele estava tremendo e com o rosto pálido. Ele apenas conseguiu me dizer: "Eu a vi." Eu perguntei quem ele tinha visto, e ele respondeu: "A senhora que aqueles homens desenterraram para roubar suas joias. Eu sei que era ela. Ela estava andando pelo cemitério e quase conseguiu me ver." Eu disse a ele que ele estava louco, que ele estava imaginando coisas por causa do trauma que aquilo tinha provocado, pois era impossível que uma senhora morta estivesse andando pelo cemitério. Mas o meu colega não sabia o que fazer para que eu acreditasse, até que ele me disse que iria para casa e não se importava se ele fosse despedido, pois ele estava completamente apavorado. Eu comecei a duvidar. Eu ainda não acreditava, mas o pânico nos olhos dele era tanto que ele chegou a fugir correndo do local. Naquela noite eu fiquei em meu posto de trabalho e não vi mais nada. A noite passou tranquila, mas no dia seguinte o meu colega não voltou para trabalhar. Naquela noite, enquanto eu estava no trabalho, eu decidi ligar para ele para perguntar como ele estava. Mas antes de responder às minhas perguntas, ele me disse:
Você viu as notícias de hoje? Eu respondi que não e perguntei por que ele estava me perguntando isso. Então ele disse: procure na internet. Luciano, aqueles homens que roubaram as joias da senhora morta morreram em circunstâncias desconhecidas. Cada um estava em sua casa quando aconteceu e já os descreviam como criminosos fugitivos que tinham cometido vários roubos, mas a polícia não conseguia encontrá-los. Imediatamente eu entrei na internet para procurar a notícia e, de fato, eram os 3. A polícia dizia que talvez se tratasse de um acerto de contas, pois os mataram quase ao mesmo tempo. Mas o estranho era que cada um estava em sua respectiva casa. Não sabiam como fizeram isso e sem deixar rastro. Eu fiquei em silêncio pensando. Quando meu colega do outro lado do telefone disse: foi ela, foi aquela senhora. Ela saiu à noite do cemitério para se vingar deles. Eu disse que eu a tinha visto. Eu fiquei em choque, pois eu comecei a acreditar em tudo que o meu colega havia dito. Depois disso, eu desliguei o celular e fiquei atento para ver se via alguma coisa. Eu decidi ir até a sepultura daquela senhora e a terra estava mexida, como se tivessem acabado de sepultá-la. Eu comecei a sentir um arrepio percorrer todo o meu corpo e eu decidi sair dali. Claro que eu não abri o caixão para ver se as joias estavam de volta, mas eu tenho certeza de que estavam. A minha conclusão disso tudo é que algumas pessoas são tão materialistas e apegadas às suas posses que são capazes de tudo por elas, mesmo depois da morte. Muito obrigado por ler a minha história. Vozes no túmulo. Boa noite a todos. Meu nome é Samuel e eu trabalhei por um tempo cuidando de um cemitério muito antigo na minha cidade. Esse cemitério é um dos mais antigos do Brasil, pois já tem centenas de anos. O lugar está meio descuidado por razões óbvias. As tumbas são muito velhas e o lugar em geral é um tanto sinistro. O local também conta com algumas criptas onde enterraram várias pessoas há séculos. Elas nunca são abertas, pois não há mais espaço disponível para novos corpos. No entanto, coisas muito estranhas aconteciam lá. Em uma das minhas primeiras noites como vigia, eu estava caminhando pelo cemitério quando de repente eu ouvi ruídos como de pessoas conversando. Eu pensei que alguém havia invadido, pois a pessoa que me contratou me disse que às vezes adolescentes gostavam de entrar para gravar à noite ou simplesmente iam para beber e fumar no local. Então eu presumi que se tratava desses jovens que haviam invadido o cemitério. Eu segui aqueles murmúrios, mas eu não vi ninguém. O lugar estava completamente desolado, até que eu fui me aproximando cada vez mais e eu pude ouvir que esses ruídos vinham de uma das sepulturas. Meu coração de repente começou a bater muito forte, pois ninguém pode abri-las, já que elas estão trancadas e somente os donos têm as chaves. Eu me aproximei e cada vez mais os ruídos ficavam mais fortes. As vozes pareciam não dizer nada, eram apenas vozes ou murmúrios. Eu preferi recuar e sair dali, continuando a vigiar a área, pois, para ser honesto, eu estava seguro de que aquilo que eu ouvi eram psicofonias. Eu acredito muito nisso, e eu sabia que não eram pessoas vivas. Dentro de alguns dias, quando eu encontrei os donos, eu confirmei isso, pois eu falei com o senhor para contar sobre o que se ouvia na cripta à noite, com a intenção de obter algumas instruções, já que eu não podia fazer nada sem as chaves. Mas ele apenas me disse: não se preocupe, não é ninguém. Apenas ignore e continue com seu trabalho. Esse cemitério tem décadas, e sempre que contratamos um novo vigia, ele nos comenta a mesma coisa. Mas eu te asseguro que não é nada, apenas essas almas que estão ali presas. Luciano, para ser honesto, ao invés de me tranquilizar, isso me deixou ainda mais nervoso. No entanto, eu não pedi demissão e continuei lá por um tempo,
e não eram todas as noites que se ouviam aquelas vozes. Com o tempo, eu percebi que as únicas vezes que se ouviam essas psicofonias era quando havia algum enterro no cemitério, como se eles estivessem dando as boas-vindas. Eu não sei, essa foi a única coisa que eu consegui pensar. Eu nunca me acostumei a ouvir essas vozes de pessoas que já não estão mais entre nós. E eu acho que nunca vou me acostumar. Muito obrigado pela atenção de todos e uma boa noite. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. Os Cães do Inferno. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu gostaria de contar sobre uma aparição que eu vi quando eu estava trabalhando como vigia de um cemitério. Agora eu não sou mais, mas na época, quando eu tinha cerca de 20 anos, para ganhar dinheiro eu consegui esse emprego como vigia, encarregado da limpeza e zelador de um cemitério de uma cidade vizinha. Isso acontecia com frequência naquele lugar, só que eu não tinha ideia de que as coisas poderiam escalar dessa maneira. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu lembro que na primeira noite em que eu fiz o meu serviço naquela área, os outros funcionários me disseram que à noite havia fenômenos estranhos, mas que se eu seguisse as instruções que eles me dariam, eu não teria muito problema em me manter vivo e tranquilo. Eu achei extremamente estranho que me dissessem isso, e logo eu pensei que era uma pegadinha que estavam me fazendo. Então, eu não dei muita atenção. Eu cheguei às 8 da noite para iniciar o meu turno. Eles me deram um uniforme e meus equipamentos para começar o trabalho de vigilância. Por enquanto não havia pendências com a limpeza, porque o encarregado da manhã havia feito todo o trabalho, de forma que as coisas pareciam em ordem para mim. Supunha-se que deveríamos andar sempre em pares. Mas naquela noite, o homem que iria me ajudar no percurso estava com dor de estômago, então seria apenas eu. Um dos mais velhos que me viu sair recomendou que naquela noite eu não fizesse as rondas muito longe, mas temendo que ele estivesse dizendo isso para desacreditar o meu trabalho, eu preferi fazer exatamente como o serviço deveria ser feito. Eu comecei então a caminhar pelos corredores centrais do cemitério, e meus passos ressoavam entre os paralelepípedos cinzentos que davam um toque elegante ao local. Não havia muito o que observar realmente, então a minha mente começou a divagar sobre as pendências que eu tinha para o dia seguinte. Como eu ainda estudava, eu teria que me apressar para fazer a tarefa assim que eu terminasse aquela ronda e todas as coisas que eu teria que preparar para um trabalho que eu deveria apresentar em alguns dias. A luz da lanterna interrompia pacificamente o caminho, quando eu percebi que à minha frente estava um cão completamente negro, com os olhos de um tom dourado feroz, que não se assemelhava ao de nenhum cachorro que eu havia visto antes. Meu coração deu um salto e eu respirei surpreso diante daquela presença. O cachorro ficou totalmente quieto, como esperando uma reação minha. Eu estava certo de que os vigilantes haviam me dito que eu deveria fazer algo específico ao encontrar um cachorro, mas eu não me lembrava de absolutamente nada do que eles haviam mencionado. Simplesmente minha mente estava em branco naquele momento. Eu respirei de forma entrecortada e então o chamei com uma voz tranquilizadora. No meu delírio de fazer o correto, eu somei os dados que eu tinha e eu quis acreditar que ao chamá-lo e acariciá-lo, ele se comportaria bem comigo. Mas aconteceu exatamente o contrário.
Quando eu dei uma demonstração de que era uma pessoa amigável, o cachorro rosnou mostrando os dentes brancos e afiados. Ele latiu soltando baba entre eles, com uma ferocidade que eu não entendia, e em seguida ele correu atrás de mim. Eu não conseguia pensar em mais nada além de continuar correndo como um louco que estava prestes a ser morto, e eu tinha razão, porque conforme eu passava pelas sepulturas, outros cães endemoniados passavam ao meu lado tentando me morder ou me puxar para o interior de um submundo desconhecido. A simples ideia de chegar até lá fazia minhas pernas tremerem, de modo que eu acelerava cada vez mais o passo. Os cães que me seguiam também tinham pelagem negra, mas seus olhos variavam em diferentes tons de vermelho, como se tivessem um par de lâmpadas colocado em seus rostos, em vez de olhares normais de um ser vivo. Eu não me atrevia a olhar para trás. Eu apenas continuava movendo as pernas por inércia e medo daqueles animais. Quando estava prestes a desistir de correr, eu vi a silhueta de um dos zeladores. O homem, ao me ver correr à sua frente com os cães atrás de mim, arregalou os olhos como se tivesse visto o próprio diabo e tirou do pescoço uma cruz de ouro. Ele começou a rezar pedindo que aqueles seres se afastassem no nome de Jesus, e imediatamente os cães diminuíram sua marcha. Eu passei pelo homem que continuou dizendo àquelas criaturas que voltassem ao inferno de onde tinham saído, que me deixassem em paz a mim e a todos os homens de bem que havia naquela área, que eles não tinham poder sobre os vivos e eles não deveriam se aproximar de nós nunca mais. Ele continuou repetindo que o poder de Cristo os obrigava. Finalmente os cães recuaram e sumiram nas sombras que estavam entre as poucas tumbas erguidas sobre o gramado que havia no local. Quando aquele pesadelo terminou, o homem que me ajudou se aproximou de mim, que naquele momento estava encolhido no escritório morrendo de medo. E ele me disse que tudo havia acabado por aquela noite, mas que eu deveria ter mais cuidado se voltasse a patrulhar por aquele trecho do cemitério. Depois, ele acrescentou que era melhor eu anotar todas as regras que havia naquele cemitério. Em primeiro lugar, a referente aos cães, que eu deveria ignorar a todo custo, a menos que eu quisesse provar suas presas na minha pele. Ele disse que aqueles cães eram demônios disfarçados de seres comuns, mas que se eles tivessem me tocado, eles poderiam ter me feito ver o próprio inferno, como se fosse uma maldição que tinha em sua saliva tóxica. Ele me disse que isso já havia acontecido com um dos novatos, e ele não conseguiu se livrar disso até que um padre realizou um exorcismo que durou vários dias. Eu agradeci a ele, envergonhado por não ter lhe dado ouvidos anteriormente. Então eu comecei a escrever e a seguir tudo que ele me ensinou. Meus amigos, essa foi a minha história. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de todos e uma boa noite.